Inclusive, até falando um pouco mais, né, tentando entender um pouco mais sobre todo este cenário. Agora chegou a hora da gente começar a nossa rodada de conversas. A gente recebe o Frederico Castro, que é gestor da Mirante Investimentos. Frederico, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigada pelo seu tempo. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Obrigada, prazer é nosso. Frederico, eu queria entender um pouco da sua visão, né? Este cenário global que a gente tem falado, né? Estamos trazendo aqui justamente, acho que é essa preocupação em relação a essa desaceleração deste crescimento, tanto China quanto, né, a própria Europa, enfim, a gente está vendo aí um cenário de desaceleração global que traz aí, né, uma mudança um pouco assim em relação a perspectivas, né? Eu queria entender um pouco da sua visão, se isso de alguma forma exige mais cautela aqui no Brasil, para os investidores, como você tem enxergado justamente esses desafios, né, deste cenário global e os impactos disso para os investidores brasileiros? Perfeito. O que a gente tem visto aqui, na verdade, é o seguinte, né? Mais recentemente, os ativos sofreram bastante em função da abertura dos juros norte-americanos, né? E eu acho que essa é a grande questão que precisa ser resolvida nos próximos meses, né? Onde que vai parar os juros americanos? Eu acho que talvez esse seja o grande driver dos mercados nos próximos meses, porque, de certa forma, quando a gente olha as ações brasileiras, elas permanecem baratas, né? Nós estamos num cenário aqui de reaquecimento da economia, apesar de a gente estar rodando com um PIB forte. Esse PIB foi muito puxado pelo agro nos últimos trimestres, né? Então, quer dizer, a economia, o consumo local, o consumo doméstico, ele precisa ganhar tração, né? E existe uma expectativa muito grande de que isso aconteça ao longo do segundo semestre. Então, as ações brasileiras continuam muito baratas, né? Mas o que a gente precisa levar em conta é justamente o comprador marginal dessas ações. E esse comprador marginal, certamente, é o investidor estrangeiro, né? E o comportamento do investidor estrangeiro, eu acho que ele vai estar muito atento à dinâmica de juros nos Estados Unidos, né? Pode concluir, Fred. Desculpa, é que teve ali uma pausa no seu áudio, mas a gente já ficou claro ali no final. Pode concluir. Não, perfeito. Então, o que a gente acredita é que o grande driver realmente vão ser os juros norte-americanos. Na reunião do Jackson Hole da semana passada, a sensação que nós tivemos é que a gente ainda tem algumas elevações na taxa, né? E isso é o que tem causado apreensão nos mercados. Então, assim, na nossa visão aqui, se você tiver comprado em bons ativos locais, eu acho que você consegue atravessar esse cenário de desaceleração. E a gente tem que torcer, principalmente investidores brasileiros, para uma reaceleração da economia no segundo semestre. Se a gente tiver essa reaceleração da economia, eu acho que os ativos aqui vão performar bem, porque a gente vai ter um cenário de juros em queda com crescimento das empresas, né? Então, isso deve sim trazer bons retornos para o nosso mercado. Pode colocar água no nosso chope, é justamente esse diferencial de juros entre Estados Unidos e Brasil. Se a gente tiver lá um cenário de necessidade de combate mais firme à inflação, a gente precisa colocar mais juros lá, e mais juros na economia sempre é um freio, e sendo um freio você pode provocar aí eventualmente um sell-off nos mercados, e nós, como os mercados emergentes, nós vamos sentir, não tenho dúvida disso. Frederico, muito bom dia para você. Felipe Nascimento falando agora, e claro que a gente mira muito, Felipe, né, essa situação do cenário internacional. A saída do investidor estrangeiro acaba tirando um pouco, né, da possibilidade de um fôlego maior aqui para a nossa bolsa, mas a gente tem também um cenário doméstico que tem suas peculiaridades, né? Muita gente falando, poxa, o risco fiscal voltou para o radar, até entender exatamente essa situação envolvendo o arcabouço, o orçamento, de onde vai sair os recursos, de onde vão entrar os recursos também. Isso acaba trazendo uma certa apreensão. Até que ponto, né, a gente consegue mensurar o que é externo, o que acaba sendo uma cautela interna dessas movimentações que a gente tem visto aqui no nosso mercado nesse mês de agosto? É possível mensurar isso? É mais um sentimento geral que acaba imprimindo essa cautela?
Qual que é a sua visão dessa diferença, né, ou da contribuição interno-externo nessas movimentações? Olha, a nossa visão aqui é que os movimentos no mercado local, esses ruídos que a gente ouve, muitos desses ruídos eventualmente acabam se concretizando, eu acho que eles afetam muito mais o nosso humor, o humor do investidor local, né? O investidor estrangeiro, na nossa visão, ele está muito preocupado, isso a gente tem uma tese aqui, né, na Mirante, de que o movimento de moeda global, de juros global, né, o fluxo de recursos ao redor do mundo, ele dita muito mais do que esses ruídos internos, tá? Então, assim, se eu fosse dizer para vocês, as questões fiscais preocupam, eu acho que elas preocupam, mas o que a gente aprovou de arcabouço fiscal nos dá tempo, pelo menos nos tira o risco de cauda, como vários banqueiros costumam dizer, né? E o investidor estrangeiro, ele não entra nesse nível de detalhe aqui, né? Se o arcabouço aprovou com Fundeb, sem Fundeb, enfim. Ele quer olhar a nossa trajetória de dívida, e eu acho que o arcabouço ele traz uma trajetória de dívida mais comportada, né? E ele quer olhar crescimento. Eu acho que o investidor estrangeiro ele vai olhar muito para o nosso crescimento de PIB. Eu acho que é isso que a gente precisa entregar para a gente ter um investidor estrangeiro de volta com força no Brasil, tá? Porque o nosso PIB ele teve um crescimento forte nos últimos anos, mas, de novo, ele estava muito ancorado no PIB agrícola, no PIB agropecuário, né? Eu acho que a gente precisa, sim, dessas reformas tributárias, da questão do arcabouço, para dar confiança para o nosso empresariado local, para que ele continue investindo, para que esse investimento traga crescimento, para que a gente, a agenda de concessões, de investimento, a agenda de simplificação tributária, tudo isso, ela promove o quê? Ela gera confiança no empreendedor. E o empreendedor com confiança, ninguém para ele, né? Então, a gente acredita muito que o que está faltando nessa equação para a gente receber um fluxo maior de recursos é crescimento de PIB com consistência, tá? Olhando para o externo, esse momento de juros global, essa desaceleração da economia chinesa, com um eventual hard landing nos Estados Unidos, pode postergar um pouco o nosso crescimento de PIB aqui, né? Mas eu acho que, se for olhar nessa equação, o que o investidor está monitorando é exatamente o nosso PIB, e ele crescendo, eu acho que o recurso vem com força, a gente vai ver a Bolsa Brasileira se valorizar muito. Eu até queria entender um pouco mais, né, aprofundar um pouco mais, Frederico, em relação a esse crescimento do PIB de forma consistente, né, como você vem falando, lembrando que o BOF elevou aí a projeção do PIB para o Brasil a 3%, né, queria entender um pouco também da sua leitura e aí de qual que é a projeção, no caso aí, que vocês acreditam, né, de fato, que a gente deve alcançar de crescimento do PIB para este ano, e quais os pontos, né, que você acha que são necessários. Você falou aí em relação a essas reformas, mas para a gente aprofundar ali até um pouco mais, né, a gente tem falado aqui, depois acho que a gente pode entrar um pouco mais na questão ali do fiscal, mas entender, né, de fato, da onde que a gente conseguiria trazer essa consistência para este crescimento que você trouxe aí na sua visão. Perfeito. Eu acho que o primeiro grande, o primeiro grande vento favorável a esse crescimento vai vir via redução dos juros. Eu acho que a redução dos juros, por si só, é estimulativo numa economia, né? Com juros menores, os investidores tendem a fazer, os empreendedores tendem a colocar mais dinheiro na economia, mais dinheiro para rodar, né? Então, esse é o primeiro vento favorável que nós vamos ter ao longo dos próximos, eu diria, 1 a 2 anos aí, tudo correndo bem. Agora, óbvio, essa queda de juros, ela exige, sem dúvida, uma responsabilidade fiscal, né? Eu acho que a gente construiu as inflações de longo prazo voltaram a se ancorar, e elas estando ancoradas, elas dão espaço. Nós construímos esse cenário para que o Brasil pudesse reduzir os seus juros continuamente agora, mas nós não podemos parar por aí. Não é porque agora a gente começou um ciclo de queda que a gente pode voltar a gastar. Eu acho que a gente tem que manter a austeridade fiscal,
e, de certa forma, alocar bem o pouco capital que o governo tem, né? Alocar de maneira eficiente, através de investimentos e etc. Mas eu acho que a principal agenda do governo, na minha visão, é deixar o empreendedor trabalhar, ou seja, criar um cenário de confiança nos respeito aos contratos, um cenário de visão de longo prazo positiva para o país, para que o empresário possa investir, possa contratar, possa crescer sua empresa e isso, de certa forma, levar a nossa economia adiante. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Se a gente considerar que a gente tem uma reforma tributária hoje na mesa, que gera uma grande insegurança em relação ao que serão as margens dos negócios daqui 3, 4, 5 anos, né? É natural que o nosso empresariado esteja mais cauteloso neste momento. Eu acho que a gente destravando essa pauta da agenda tributária, todo mundo vai poder parar e fazer conta, né? E no momento que você consegue ter visibilidade, você volta a investir, você volta a crescer. Então, na nossa visão aqui, a gente precisa destravar essas pautas que estão hoje no Congresso. Dar visibilidade para as pessoas fazerem a conta de longo prazo nos seus investimentos, na sua alocação de capital e, naturalmente, com a queda de juros, esse crescimento vai vir. Essa é a nossa visão, tá? O que tá atrapalhando um pouquinho o momento é justamente essa insegurança em relação ao que nós vamos ter ao final, tanto da reforma fiscal quanto da reforma tributária. Perfeito. Frederico, você comentou sobre o humor do investidor, né? Inclusive, recentemente, né, nos últimos meses, a gente viu o investidor bem humorado, experimentando uns ralis ali em alguns setores, também por conta dessa expectativa, né? A queda o fechamento da curva de juros acabou trazendo essa possibilidade aí para alguns setores, algumas companhias. E aí agora já está dado, já tem até essa sinalização de queda de juros, ainda tem toda essa incerteza que você muito bem comentou nessa resposta. Queria saber, na sua visão, né? Que tipo de setor, que tipo de empresa a gente consegue olhar e entender que pode experimentar ainda algum bom humor dos investidores, mesmo em todo esse cenário, com mais fechamento talvez da curva de juros, com mais ambiente interno melhorando, até o Bank of America elevou a projeção de PIB, o Boletim Focus também elevou essa projeção de PIB. Enfim, nesse contexto econômico, qual que é a sua visão para empresas e setores? O que vocês estão monitorando? O que pode entrar no radar dos investidores nesse contexto? Perfeito. Eu acho que um portfólio bem construído, ele vai ter que ter empresas de diferentes setores, né? Porque, de certa forma, por mais que você queira, você tem um setor se beneficiando em relação aos demais, eu brinco que o maior risco para um gestor de portfólio é aquele que ele não está vendo, né? Uhum. É o risco que surge no momento em que você não está preparado para ele. Então, eu acho que, como um conselho aos investidores, independente da gente ter setores mais privilegiados com a queda de juros, é importante ter esse portfólio bem diversificado, a gente ter empresas mais defensivas, empresas que são mais agressivas terão mais crescimento, e isso vai se balanceando ao longo do tempo. Mas respondendo especificamente à tua pergunta, eu acho que as empresas mais beneficiadas num cenário de queda de juros são aquelas empresas que estão mais expostas ao consumo local, né? Uhum. A demanda doméstica, né? Então, nós estamos falando tanto das empresas de consumo, né, quanto das empresas de por exemplo, construção civil, né? Eu acho que esses dois setores se beneficiaram muito dessa queda nos juros longos que você mencionou bem aí, né? Ou seja, o mercado já precificou a queda de juros que está por vir nas ações. Qual que é o segundo passo agora? Qual que é o segundo ponto ou o segundo gatilho de valorização? É a entrega dos resultados, né? Uhum. É natural que as instituições financeiras, diante de um cenário de juros menor, comecem a revisar suas estimativas de crescimento, suas estimativas de lucro, né? Eu acho que agora o segundo trigger é que essas estimativas se confirmem,
pois a gente tem várias empresas hoje muito baratas, né? Se a gente olhar a nossa expectativa de juros para 2024, a nossa expectativa de lucro para 2024, 2025, você tem empresas negociando a 10 vezes lucro, 12 vezes lucro, níveis de cash flow yield extremamente elevados, mas esses números precisam se confirmar. Então, o investidor hoje ele está muito cauteloso. À medida que as empresas vão reportando o seu resultado, incorporando esses resultados, né? Esses resultados vão se aproximando das estimativas, a gente vai ver, sim, a valorização desses ativos. Então, qual que é o segundo capítulo dessa história? É a entrega de resultados, né? Eu acho que a cada trimestre nós vamos ver quem são as empresas que estão conseguindo traduzir essa reaceleração da economia nos seus resultados. A gente teve recentemente numa conferência e a maioria das empresas foi ainda muito cautelosa em relação ao terceiro trimestre que nós estamos vivendo agora, né? Mais otimistas com o quarto trimestre. Então, se fosse para levantar aí um ponto de atenção, o mercado ele está trabalhando com uma melhora de cenário no segundo semestre. Se isso não acontecer, nós vamos ter novos lows no nosso mercado local. Se as empresas continuarem entregando em linha com o que o mercado tem nas suas estimativas, aí não. Aí eu acho que a gente tem mais um fôlego para as ações continuarem se valorizando, principalmente nesse cenário de queda de juros. Principalmente essas ações com exposição ao nosso mercado doméstico aqui, né? Perfeito. Frederico, agradecendo já a sua participação, obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Uma ótima semana, ótimo dia para você, até uma próxima.